dos assessores dos candidatos. Ontem esteve aqui Ciro Gomes, do PDT, hoje é a vez de Jair Bolsonaro, do PSL, como dissemos, amanhã Geraldo Alckmin, do PSDB, e na quinta-feira Marina Silva, da Rede. Nas entrevistas nós abordamos os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionamos assuntos polêmicos e tratamos da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Na semana de 17 a 21 de setembro, os candidatos mais bem pontuados pela pesquisa Ibope ou Datafolha, mais recente da ocasião, também vão estar no Jornal da Globo. O tempo total desta entrevista é de 27 minutos e não pode ser ultrapassado, porque foi esse o tempo dado ao candidato Ciro Gomes na entrevista de ontem. Ao fim, o candidato terá mais 1 minuto para dizer que Brasil que ele quer para o futuro. E o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato Jair Bolsonaro, bem-vindo mais uma vez. Nós vamos começar a entrevista falando sobre o velho e o novo na política. O senhor está no seu 7º mandato, são 27 anos. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família, como tantas outras famílias de políticos, fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim? O senhor vive da política e vive para a política, como outras famílias fizeram o mesmo, e o senhor as critica muito duramente. E geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Se tivesse uma forma de fazer política, ocupado altos postos, com toda certeza eu estaria envolvido na Lava Jato hoje em dia. Então mantive a minha linha em Brasília. Inclusive, citado no mensalão por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Citado por Alberto Youssef como um dos 3 deputados do PP que não buscou dinheiro na Petrobras. E também, na questão da JBS Friboi, foi o único deputado que recebeu do partido dinheiro oriundo da JBS Friboi e devolveu para o partido. Então, eu estou lá na política há muito tempo, tenho 17 anos de exército brasileiro e mantive a minha linha. E ser honesto, Bonner, não é virtude, é obrigação. Mas eu vou tentar explicar aqui a questão que eu estou colocando. É que o senhor tem, em termos de patrimônio, o senhor conquistou com seus salários de parlamentar, tá certo? O senhor declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio em torno de 2 milhões de reais. Isso coloca o senhor num grupo muito reduzido de brasileiros, né? 0,2% da população brasileira. Portanto, ao longo de 27 anos, o que aconteceu foi que o senhor fez da política uma profissão. A questão é, o que é que o diferencia de tantos outros políticos que trilharam o mesmo caminho? Bonner, nunca recebi dinheiro de empresa nenhuma para a campanha. Sempre fiz a minha campanha usando aquilo que consegui ao longo do mandato, em especial as minhas conquistas. Eu tenho reconhecimento popular para isso. Muitas vezes, inclusive no passado, sequer em televisão, no horário eleitoral gratuito, eu aparecia. Então eu fiz um trabalho, no meu entender, reconhecido pelo povo como muito bom. Se não aprovei muitos projetos, também evitei que péssimos projetos fossem avante em Brasília. E, por tabela, elegi os meus filhos, um federal em São Paulo, um vereador no Rio e outro estadual no Rio de Janeiro. Ninguém é obrigado a votar nos meus filhos, eles acreditam em mim. Mas falando nessa questão, candidato, que ele mencionou, que a gente está falando de práticas novas na política que o senhor diz tanto defender, né? O senhor dispensou o auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília, em março desse ano. Sim. O senhor já tinha dito que isso não é ilegal e de fato não é. Mas o que há de novo um candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora, porque eu precisava de um espaço maior. O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Tinha despesas também. Agora, vão me desqualificar por ter recebido auxílio moradia, que é legal, como a pejotização de vocês também é legal? Ele só está falando das práticas novas na política que o senhor defende. Não, eu não tenho, olha, nunca tive um cargo no governo. Nunca tive um secretário de município indicado por mim, do Estado, nada. Eu sempre fui um parlamentar preocupado com o meu mandato e o meu voto é algo sagrado. O meu voto é a marca do meu trabalho e respeito para com a população. Mas nessa questão do auxílio moradia, se todos fazem assim, o senhor faz como todos fazem, o que é de novo nisso? Olha só, eu estava num cubículo em Brasília,
todo o recurso que eu recebo em Brasília é para manutenção do meu mandato. Era para pagar também o IPTU daquele imóvel, era para pagar o condomínio, ficava quase no 0 a 0. O meu apartamento está à venda, se quem quiser comprar, está à disposição. E agora estou morando num funcional. E é tal negócio. A forma de você receber por PJ também é legal, está na lei. Eu não estou criticando isso aí. Vamos falar de economia? Agora, que é uma caríssima aos brasileiros, importantíssima nesse momento, sobretudo nesse momento que o país está. Tem boca, bicho. O cara é o cara. Com sinceridade, até que o senhor não entende de economia, e quem vai cuidar desse assunto no seu governo, caso eleito, será Paulo Guedes, o economista. A questão é, em nenhuma democracia do mundo há notícia de um candidato a chefe de Estado que, com tamanha antecedência, ao longo de uma campanha eleitoral, já tenha delegado tamanho poder a um futuro subordinado. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar? Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Eu parto do princípio, você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Eu às vezes me pergunto, o que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Ele já me respondeu, vi sinceridade e vi confiança. Eu tenho que confiar nele, como tenho que confiar no meu ministro da Justiça, o da Defesa, o da Agronomia, entre outros. E olha só, Boni, pode ter certeza, eu sou o único desses que estão aí com chance de chegar que vai ter isenção para escolher os seus ministros. Não vai pedir bênção e nem vai estar preso a indicações políticas, que os ministros geralmente trabalham para os seus partidos políticos. Então tem essa independência. E o Paulo Guedes é um economista reconhecido dentro e fora do Brasil. O senhor tem repetido inúmeras vezes que Paulo Guedes vai permanecer com o senhor até o fim. Já foi questionado sobre isso, mas e se os senhores brigarem? Não tem briga, ele vai ficar. No entanto, existe um conceito de gestão que diz o seguinte, não se deve contratar ninguém que depois não possa ser demitido. E o senhor sabe que é impossível o senhor garantir que o subordinado vá acompanhá-lo até o fim do seu mandato. É uma garantia que o senhor não tem como oferecer, candidato. Então, a questão que eu gostaria de propor é a seguinte, digamos que Paulo Guedes um dia entre no seu gabinete como presidente da República e diga assim, sei lá, como ministro, e diga assim, ó, presidente, ou o senhor faz isso, isso e isso, ou eu vou pegar o meu boné e vou me embora. O que o senhor faria numa situação com essa com o Paulo Guedes? O senhor deixaria ele ir embora e aí o senhor descumpriria essa promessa de mantê-lo até o fim? Ou o senhor obedeceria à exigência feita por ele? É bom, né? É quase que um casamento. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele a mim também. Nós, bons, somos separados. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, por vontade dele ou por uma vontade minha, paciência. O que eu tenho de Paulo Guedes até o momento é de uma fidelidade, um compromisso enorme para com o futuro do Brasil. Tenho certeza, acredito nas propostas dele e ele vai implementar. Se não vai implementar todas, é porque temos, sim, um filtro chamado Câmara e Senado. Nem tudo o que ele quer ou o que eu quero podemos aprovar, porque passa pelo Parlamento brasileiro. O senhor está, então, agora admitindo que existe essa possibilidade de Paulo Guedes, em algum momento, se descasar do senhor para usar o... Quer pôr a palavra na boca dos outros, né, cara? Bom, quando nós nos casamos, né, eu com a minha esposa e você com a sua, nós juramos fidelidade eterna. Se fudeu. E aconteceu um problema no meio do caminho, que não cabe a ninguém discutir esse assunto. Duvido, pelo que conheço, de Paulo Guedes. Ele vai ser conhecido muito mais. Depois comecei a conversar com ele, esse descasamento esse divórcio venha a acontecer. O único substituto nessa história sou eu. E daí troca todo o ministério. Fora isso, se porventura vier a acontecer, pode ter certeza, né, que não será por um capricho meu ou um capricho dele. Que nós estamos imbuídos, eu e Paulo Guedes estamos imbuídos em buscar dias melhores para o nosso Brasil. E nós não queremos uma aventura nesse processo. Candidato, vamos falar agora de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há garantia dessa igualdade salarial e no setor, na iniciativa privada, vale
que o empregador, o livre-arbítrio do empregador. O senhor já disse que o presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, Eu nunca... ouvimos. Se o senhor Você foi quiser... no programa do Luciana Gimenez? Foi no... Mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, falei, é competência. Ela falou, as mulheres todas são competentes. Então, questão de salário, questão de competência, na CLT já se garante isso. O salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos e tempo de serviço a mais entre um e outro. Nós sabemos que na prática existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, porque o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso aí? Posso agir. O senhor, como presidente da República... Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar na resolver o assunto. O senhor sabe que o Estado ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. E o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para... Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar... Mas é lógico que te faria, mas estou falando que o Ministério do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu então, só, desculpa, eu vou pedir a vocês dois, assim, eu poderia até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue minha essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim em 2010, mais ou menos, 2012, quando fiz uma entrevista com o jornal 0 Horas de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem então algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. A CLT já garante o salário igual para as mesmas funções para uma mulher. Não tem que discutir. E se a lei não está sendo cumprida, né? Quando uma lei não é cumprida, a quem compete resolver? É a Justiça, é o Ministério Público do Trabalho. Candidato, vamos falar de emprego então, vamos seguindo falando de emprego, um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, no governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O senhor verbaliza o que dizem os empregadores. Sim, na condição de candidato a eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. Nós temos que fazer, aí parte do Poder Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar, nós temos que desregulamentar muita coisa, evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar. Tem emprego no Brasil. Porque não consegue no Brasil. Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição,
o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar, que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito, para não ter uma surpresa. Primeiro, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do executivo, vai ser a Câmara e o Senado. Só vai propor ao Congresso. Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você abrir, instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte,